Olá a todos, sejam bem-vindos ao início desse período de aulas virtuais que a Escola de Janeiro Germano está promovendo em virtude do período da pandemia que está ocorrendo no nosso país. Eu preferi fazer uma gravação de vídeo porque eu queria abordar um aspecto um pouco mais tranquilo, certo? Uma vez que eu conheço muito bem essa minha turma querida, que eu adoro, que gosta muito de me questionar antes mesmo de eu continuar um assunto. Então, assim, para evitar de eu não atrasar um conteúdo, porque eu sei que vocês vão ter uma enxurrada de perguntas e isso me agrada bastante, eu vou gravar o vídeo, certo? Como está ocorrendo agora nesse momento. E no final, quando acabar essa gravação de vídeo, aí eu vou ouvir as perguntas de vocês no próprio programa que vocês estão conectados nesse momento. O assunto do livro, o assunto da matéria, eu vou abordar de duas formas. Primeiro, o conteúdo ele consta tanto no livro quanto nos slides. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês no grupo em formato de PDF, para ser o auxílio de vocês nos estudos, tá certo? Lembrando de outro detalhe, para quem não participou da minha live, tá certo, pessoal do sexto ano, eu vou esclarecer algumas coisas antes de começar a aula do planeta Terra em si. Como a gente está em período de quarentena, a gente não vai ter prova. Logo, vocês têm que estudar, porque eventualmente quando a gente retornar essas aulas presenciais, a escola vai trabalhar essa possibilidade de ter provas. Então, assim, é um conselho sincero de amigo. É melhor a pessoa ficar estudando agora e não tendo prova, e quando chegar no período dessas provas, se ocorrer, né, no início das presenciais, vocês já estarem preparados, do que vocês só apenas assistir a aula minha como se estivesse assistindo um filme, não estudar, e no final, quando cair questões da prova, que possivelmente se a escola pedir para a gente abordar todo o conteúdo que foi abordado nessas aulas virtuais nas aulas presenciais, é claro que eu vou cobrar essas perguntas sobre o assunto do planeta Terra em si. E aí vai ficar uma bola de neve para quem não estudou, tá certo? Estou dando isso como um conselho sincero de amigo, tá bom? Vou começar essas aulas minhas de ciências um pouco mais lentas, certo? Eu vou tentar trabalhar o máximo possível os assuntos e, é claro, eu vou recomendar que vocês estudem no livro de vocês, certo? Faço a ideia. Quem não tem um livro, procura a escola para pegar o livro e acompanhar comigo essas aulas, tá certo? Eu garanto que você já deve ter, a maioria de vocês ou todos já deve ter o livro em si. O assunto que a gente vai trabalhar, ele começa da página 28, certo? E ele vai até a página, vamos ver aqui, até a página 44. Porém, eu não vou trabalhar esse capítulo todo nessa aula de hoje. O capítulo 2 eu vou resumir em duas aulas, certo? A aula de hoje e a aula da semana seguinte, tá bom? Então, para começar o assunto, a gente vai entender de onde surgiu a Terra. A Terra, ela surgiu segundo algumas teorias. Eu vou falar teoria científica, eu não vou falar teoria religiosa, tá certo? Que o homem, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Não vou falar sobre isso, tá certo? Porque depende de uma corrente religiosa de uma para outra. Eu vou falar mais da teoria científica, que até agora é a que está sendo mais aceita, que é a teoria do Big Bang. Que duas pequenas partículas, elas se chocaram, elas se fundiram, e nesse processo de fusão elas criaram uma grande massa, certo? E essa massa fez com que produzisse mais e mais e mais e mais e mais elementos derivados dessas duas substâncias, e esses elementos até hoje continuam se expandindo, formando o que hoje nós chamamos de universo, certo? E isso ocorreu por volta de 13,7 bilhões de anos atrás. Nesse meio período, a Terra ela foi formada por uma grande bola incandescente com temperaturas que eram próximas a 1500 graus. Todos os planetas que são recém-criados
em torno do universo, eles são formados a partir exatamente dessa grande bola incandescente. Não tem nenhuma definição de massa, tá certo? E essa definição de massa vai depender de acordo com o comportamento desse novo surgimento de planeta, podendo ser um planeta gasoso, pode ser um planeta sólido, certo? Enfim, com o passar dos milhões de anos, essa bola ela foi realmente esfriando, se solidificando. Claro, para ela se esfriar e se solidificar, houve várias reações químicas dentro do interior dessa imensa bola incandescente, onde essas determinadas substâncias formaram determinados componentes que formam a Terra, certo? E com isso a gente forma o que a gente chama de litosfera, que é exatamente a superfície onde a gente habita. No período das férias, eu pedi para vocês procurarem o significado das partes que formam a Terra, que é a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. E aí eu pedi para vocês fazerem até um desenho, eu achei lindo o desenho de vocês, vocês estão todos de parabéns pelos desenhos que vocês fizeram. Vocês desenham melhor do que o professor, isso eu garanto. Se pedisse para o professor desenhar exatamente isso aí, o professor ia fazer algo surreal. Não ia ser aquela coisa linda que vocês fizeram, tudo bonitinho, tudo enfeitadinho, não. Então todos estão de parabéns. Então, vocês viram aí que a Terra ela foi formada por uma imensa bola incandescente. Aqui está sendo uma... Eu coloquei essa imagem aí é do Sol. Mas você imagina que a Terra ela tinha esse comportamento do Sol, tá entendendo? Uma imensa bola incandescente que aos poucos, com os milhares de anos, elas foram se esfriando, formando o que hoje temos de água e terra e ar, que são as partes que compõem o nosso planeta Terra em si. Durante esse processo de esfriamento, houve essa liberação de gases e vapores, e esses gases e vapores eles fez com que formasse esse processo de esfriamento da Terra. E esse mesmo gás e vapor, certo, forma essa camada de ar que hoje a gente chama de atmosfera, certo? Então, por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, essa temperatura ela começou a baixar na Terra justamente pela liberação de vapor e de gás, que fez com que esse vapor e gás formasse determinadas substâncias, que aí no caso do próprio textinho está dizendo que está dando origem a grandes períodos de chuva pela condensação do vapor, certo? Formado pela atmosfera. E com isso, houve o esfriamento da Terra e a formação dela propriamente dita. Certo? Essas chuvas caíam continuamente, acumulavam-se nas partes mais baixas da superfície, formando-se os oceanos. Essa grande quantidade de água provocada por essa condensação ocorrida na atmosfera formou o que a gente chamou hoje de oceano. Você está vendo que é uma coisa ligada na outra, não é uma coisa assim, a água foi formada de um jeito, não, a terra foi formada de outro jeito, não. Foi um grupo, foi uma única particularidade que ocorreu na Terra que fez com que formasse várias particularidades delas, ou seja, por conta dessa imensa bola quente, formou-se gases, esses gases teve esse comportamento de se condensar, e nessa condensação ocorreu as chuvas, que resfriou, diminuiu a temperatura dessas reações químicas que estavam ocorrendo, certo? Fazendo com que essas condensações formassem essa camada, que a gente chama de atmosfera, e as chuvas, certo? Que ficou sendo produzidas o tempo todo, justamente por conta desse resfriamento, ela começou a se acumular nas partes mais baixas, tá certo, da superfície, formando o que a gente chama de oceanos. E nesse oceano ocorreu a formação de micro-organismos, e que esses micro-organismos, com o passar do tempo, com a evolução, certo? Essa evolução foi dada justamente pelo seu habitat. O habitat nada mais é do que a forma onde ele mora, onde ele vive. E esse local ele foi começando a se mudar, e cada mudança nesse habitat, esses micro-organismos tinham que começar a se adaptar a elas,
E nessa adaptação eles começaram a evoluir. Nessa evolução formou-se o que a gente chama de vida na Terra, certo? A vida vegetal e animal, que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influências das três esferas, litosfera, atmosfera e hidrosfera, deu origem à quarta esfera, que é a biosfera, que é a camada, a esfera da vida em si. Então a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, só para lembrar, vamos relembrar tudo antes de chegar nesses 4 passos que formam a Terra, certo? A gente tinha uma imensa bola incandescente, que aí eu vou colocar um entre aspas nisso, tá certo? Para vocês não cometerem erros, que seria o que a gente chama de litosfera primitiva. Uma litosfera que estava começando a ser formada. E essa litosfera primitiva, justamente nela, ocorreu essas reações químicas na litosfera primitiva, e essas reações químicas liberou quantidades grandes de gases e de vapores. Essas quantidades de gases e vapores formam o que a gente chama de atmosfera. Então a gente já tinha uma litosfera e uma atmosfera. Na atmosfera, certo, ocorreu um processo de condensação, ou seja, o vapor começou a mudar o seu estado de físico, saiu do estado físico de vapor para o estado físico líquido, e ocorreu o que a gente chama de chuvas, certo? Essas chuvas resfriou essa camada litosférica primitiva, formando o que a gente pode chamar de rochas, né? De solo propriamente dito, e que o acúmulo dessas águas em superfícies mais baixas formou-se o que a gente chama de oceanos. Então, por conta disso, a gente já formou a terceira camada da Terra, que é a hidrosfera. Na hidrosfera, com os processos evolutivos e com as condições ambientais de tempo, certo? Os micro-organismos começaram a se adaptar, começaram a se evoluir, formando o que a gente chama de biosfera, que seria a vida, a camada responsável pela vida, os ecossistemas que formam, o ecossistema que forma a vida. O grupo desses 4 chama-se de ecossistema terrestre, o ecossistema da Terra. Tranquilo assim, pessoal? Então vamos dar continuidade. Então, em todo esse processo de formação da Terra, houve esse interrelacionamento entre as esferas. Então a gente sabe muito bem que, como ele já deu ali o termo de interrelacionamento, é um relacionamento entre elas, ou seja, tem que ter uma existência, uma coexistência entre elas. Não é uma independência. Essas 4 esferas elas têm que depender umas das outras para ocorrer o que a gente chama de equilíbrio, um equilíbrio terrestre, certo? Nós seres humanos, a gente depende da água, certo? Nós seres humanos vivemos em um ambiente terrestre, certo? E nós seres humanos a gente respira o ar presente neles. Então você pode observar que nós seres humanos a gente depende das outras 3 esferas. Nós fazemos parte de uma camada que é a biosfera, certo? Que tem um habitat definido e natural. Nós respiramos o ar que vem da atmosfera, o oxigênio, né? E mais uma boa porcentagem de hidrogênio e nitrogênio. Bebemos a água, que é derivada dos nossos rios e mares e oceanos, certo? E estamos localizados no solo, certo? Nós não flutuamos, nós não voamos, né? Que nós somos seres terrestres, certo? Que é a litosfera. Aí, se por acaso uma dessas esferas for alterada, as outras 3 elas são prejudicadas. Então você pode dar um exemplozinho simples de que uma coisa depende da outra, é o efeito estufa, certo? O efeito estufa, o efeito da camada de ozônio, por aí vai. Vou dar um exemplo mais simples para vocês entenderem. Por exemplo, imagine que a gente está aqui morando no interior e a gente tem um ar limpo, uma grande concentração, uma pequena concentração de poluente, uma pequena concentração de sujeira no nosso ar, mas mesmo assim o ar é limpo. Imagine que um de vocês viaje para a capital, por exemplo, vamos viajar para Recife.
A primeira sensação que a gente sente quando a gente chega ao Recife é o calor, tá certo? E esse calor ele tem uma explicação simples, porque a gente está saindo de um ambiente onde a gente tem uma concentração uma concentração residencial, tá certo? De tamanho definido, ou seja, a gente só vê casas. A gente vai para uma capital onde a gente vê prédios. E nesses prédios, o calor emitido pelo sol, ele é absorvido pelo asfalto e absorvido por esses pequenos espaços que formam nesse prédio, certo? Então a gente tem essa sensação de quentura, né? A gente se sente muito calor dentro dele, certo? Outra sensação que a gente tem quando a gente vai para a capital é que a gente fica meio ofegante, meio abafado, né? Mesmo sabendo que a gente vive, a gente tem uma pequena porção no tamanho imenso que é a Terra que a gente tem. Justamente porque há um bloqueio na passagem de oxigênio nesse local, ocasionado por vários fatores. Um deles, a própria poluição que fica acumulado nos céus. E por aí vai. Isso afeta no nosso organismo, tornando a gente um pouco menos suscetível a isso. Tranquilos? Então vamos para a estrutura interna da Terra e a sua crosta terrestre. Até hoje a gente não sabe ao certo qual é o formato do interior da Terra. Não tem estudos dizendo, o interior da Terra é redondinho. No livro de você vê que a Terra ela é toda redondinha e as camadas delas elas são redondas. Isso aqui é um desenho errôneo, mas é um desenho que exemplifica como seriam as camadas da Terra. Porém, a gente não sabe qual é realmente o formato do núcleo. A gente não sabe qual é realmente o formato desse manto, do manto superior, do inferior, da crosta terrestre em si. O exemplo é bem simples. A nossa própria crosta, tá certo? Onde a gente pisa, tem tamanhos e profundidades diferentes. Um exemplo que eu posso dar simples disso é, vamos imaginar que a gente está em Belo Jardim, a 400 metros acima do nível do mar, e por exemplo, vamos em linha reta viajar em direção às Fossas Marianas. E eu garanto a vocês que quando a gente sai em linha reta, a gente vai estar bem mais alto em relação às Fossas Marianas, que tem mais de 5.000 metros de profundidade. Seria 5.000 metros de profundidade, mais 400 metros de altitude. Então você vê que tem uma variação em altitude em relação a isso. Variação de medida que tem nessa crosta terrestre em si, certo? Então, as perfurações mais longas já feitas atingiram 13 quilômetros, que é a perfuração de um estudo de caso que ocorreu lá na Rússia. Tem um pequeno poço lá que tem 13 quilômetros de profundidade. E essa finalidade, e esse poço ele foi construído, foi perfurado justamente com essa finalidade de identificar até quantos metros, até quantos quilômetros formaria o que a gente chama da crosta terrestre. Certo? Quando chegou no quilômetro 13, a broca não aguentou as altas temperaturas que tinha nela e sempre quebrava. Certo? E aí, as melhores informações que foram fornecidas para esse estudo dessa propagação, dessas ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra, são vibrações chamadas de abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos que eu estou colocando isso aí como um exemplo simples, é o que a gente chama de terremoto. Certo? O terremoto nada mais é do que vibrações ocasionadas pela crosta terrestre. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais na frente o que seriam esses abalos sísmicos propriamente dito. Então, no livro de vocês, na página 29, vocês verem a formação da estrutura da Terra. Então, a crosta terrestre é a parte mais superficial ou externa, já consolidada no planeta, sobre a qual a gente vive. Ela é constituída de uma finíssima camada que pode variar de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. Depende da localização onde nós estamos. Tem locais que têm espessura de 5 quilômetros. Tem locais que aumentam em 70. Por isso que a gente não sabe ao certo o formato da nossa Terra. Certo? Nos livros de geografia, ou mais à frente, quando vocês forem se aprofundar um pouco sobre esse assunto lá perto do ensino médio,
Eles falam que a Terra tem um formato de geoidal. É um formato ovoide, um formato oval, certo? E que o que torna o formato arredondado do nosso planeta é a própria atmosfera, que dá esse formato em si arredondado. O manto, ou camada intermediária, ele é composto predominantemente pelo magma, certo? Abaixo do manto ocorre ou encontra-se o núcleo, que ele também é conhecido pelo nome de NIF. Por que NIF? Porque são as iniciais dos dois elementos químicos que possuem no núcleo, que é o níquel e o ferro. A maior concentração de níquel e de ferro fica no nosso núcleo em si. Só que é assim, aí está sendo colocado de maneira errônea, porque não necessariamente é níquel e ferro. A grande porcentagem de substâncias, de minerais presentes no núcleo é o níquel e ferro. Mas há outros tipos de substâncias dentro do nosso núcleo, como o chumbo, como o zinco e por aí vai. Certo? E aí, eu vou dar uma explicaçãozinha um pouco mais ligeira assim sobre, isso aí já entra um pouco mais no assunto de geografia, sobre o que faz acontecer esses abalos sísmicos, tá certo? Uma das consequências dos abalos sísmicos é isso, tá certo? É o que a gente chama de mobilidade da crosta terrestre, as famosas placas tectônicas. Em 1912, um cientista chamado Wegener, ele criou uma teoria chamada deriva dos continentes, a qual, ao longo desses milhões de anos, os continentes, que era formado por um único só bloco, um único só massa de terra, ele chamou de Pangeia. E ao longo desses anos, essa Pangeia começou a se fragmentar justamente por influência do magma que fica dentro do nosso planeta, tá certo? Fez com que esse continente gigantesco ele se fragmentasse. E nessa fragmentação formou-se duas grandes massas chamadas Laurásia e Gondwana. Laurásia ou Laurasiático, ou Gondwana, que é os polos norte e sul. E com o passar dos anos, esses dois grandes blocos começaram a se separar mais e mais e mais, formando o que hoje chamamos de os continentes que conhecemos no nosso mapa mundo, né? Como as Américas, a África, a Ásia e por aí vai, certo? Então você imagina que todos esses continentes antigamente eram uma única só massa, chamada de Pangeia. E esse movimento magmático fez com que esse continente se fragmentasse e se separasse uns dos outros, formando o que hoje temos esses continentes. Aí você me pergunta, isso acabou depois que formou os continentes? Não. Os continentes eles continuam se movimentando. Só que o movimento é tão imperceptível que não sentimos isso. Certo? Já vem ao longo dos anos, os continentes estão se movimentando uns aos outros. E quando eles se movimentam, certo? Ocorre, vez ou outra, um choque entre partes desses continentes. Você vai dizer, como assim os continentes se chocam? Não. Mas cada continente ele fica dentro de placas, tá certo? De placas que são grupamento de materiais que quando se chocam umas nas outras provocam esses abalos em si. Eu vou detalhar mais um pouco sobre tectonismo já já. Certo? Então assim, essa teoria nunca foi aceita, não foi muito bem aceita, né? Porque ele achava que os cientistas já achavam que era uma estapafúrdia, porque os planetas, quando a Terra se resfriou, já estavam do jeito que está, daquela formato e tudo mais. Mas na realidade ele já estava em um único continente em si. Isso só mudou porque houve a descoberta dessas placas tectônicas, que realmente constituem, ou como se imaginava, como uma camada inteira e contínua. É como se essa grande camada desse continente ficasse em cima de uma placa imaginária, certo? Claro, essa placa imaginária a olhos vistos, mas a gente percebe essa presença dessas camadas nas profundidades dos oceanos, certo? Essas placas elas estão assentadas sobre uma camada pastosa do manto, movimentam-se continuamente,
porém as velocidades delas são muito baixas. Certo? E aí, você pode observar aqui no mapa que cada continente ela tem um tipo de placazinha específica. E essas placas é que fazem esse movimento da Terra. Aí você pergunta, professor, se essas placas se movimentam e faz com que se choquem e causam os terremotos, por que o Brasil não tem terremoto? Você pode observar aqui mesmo no desenho que o Brasil está bem no meio dessa placa sul-americana. E onde há incidência de terremotos fica justamente aqui, ó, nas beiradas dessa placa. Tá vendo? Na placa sul-americana. Você pode observar aqui que está bem distante do Brasil, certo? Então aqui, ó, só para vocês observarem a formação dessas placas, que elas continuamente se chocam umas nas outras, tá certo? A gente não percebe, mas elas se chocam umas nas outras, provocando justamente os dois fatos, né, que são os terremotos e os tsunamis ou maremotos que podem ocorrer em partes do mundo em si. E aí eu coloquei mais ou menos para vocês aí numa forma ilustrativa. Eu não vou detalhar aqui o texto, né, porque fica uma coisa um pouco mais profunda. Os tipos de movimento dessas placas. Você vê no primeiro exemplo que a gente tem um movimento de afastamento dessas placas. É como se uma placa se distanciasse da outra. Quando uma placa se distancia da outra, o magma ele é expelido. Quando o magma é expelido, ocorre o que a gente chama de vulcanismo, certo? Ou em alguns lugares, assim, em algumas partes do mar, né, formam-se novos vulcões justamente por esse afastamento divergente dessas placas. Quando há uma aproximação uma na outra dessas placas, uma placa sempre vai prevalecer na outra. E quando há uma prevalecência de uma placa na outra, no caso ali você está vendo que a placa da esquerda começou a descer, aí pode ocorrer o que a gente pode chamar de maremotos ou tsunamis em si, né? Até mesmo terremotos, dependendo do tipo de placa, dependendo da posição onde estão essas placas em si. Assim como no terceiro exemplo, quando elas ficam se roçando uma na outra, certo? De maneira longitudinal, formando a destruição dessa placa ou de uma ou de outra em si. Então a gente tem esses três tipos de movimento tectônico que podem ocasionar esses três tipos de problemas climáticos em si, né? Problemas terrestres em si. E aí, ó, mais um exemplo, como eu falei, os tipos de movimentos são horizontais e verticais, imaginando que assim nas letras A, B e C são duas placas, né? Tem um movimento que vai fazer com que a placa pode subir ou pode descer, e tem um movimento que elas podem ficar se roçando uma na outra, certo? E aí vamos para a questão do tectonismo. O tectonismo ele é um fenômeno provocado pelas pressões que as camadas interiores do globo exercem lentamente na crosta terrestre. Ou seja, é uma pressão ocorrida por essas camadas que a gente trabalhou agora. E essas pressões que ocorrem nessas camadas fazem com que ocorram essas fraturas e essas falhas, tá certo? Ou seja, pode ocorrer de uma camada ficar sobre a outra, pode ocorrer que essas camadas, ao se chocarem, quebrem umas às outras, tá certo? E aí pode ocorrer justamente esses eventos que foram trabalhados, que foram ditos agora em sala. Como, por exemplo, os dobramentos, certo? Quando essas duas camadas elas se encontram uma na outra e nenhuma cede para baixo, nenhuma cede para cima, tá certo? E nem as duas se chocam. Por exemplo, vou voltar. Quando as duas placas se chocam, tá certo? Nenhuma vai ceder para cima, nem a outra cede para baixo, nem a outra se roça. O que é que acontece? Elas começam a formar uma bolinha, como se fosse uma bolinha, né? Uma começa a levantar a camada da outra. Quando as duas começam a se levantar a camada da outra, a gente chama de dobramento, certo? E aí nesse dobramento forma o que a gente pode chamar de montanhas, planícies e por aí vai. Se ocorrer uma falha, ou seja,
Quando essas duas placas se chocam, a ponto de uma delas prevalecer, acontece com que o ambiente, no caso a litosfera, ceda, ocorrendo uma fratura dessa litosfera em si, como vocês estão observando aqui, no movimento. As duas se chocam e uma fratura em relação à outra. E aí, ó, você pode observar um exemplo de dobramento, as rochas lá da Noruega, tá vendo? Ó? Você vê pelo perfil da rocha que elas formam como se fossem umas curvas, tá vendo? Umas curvinhas. Essas curvinhas foram ocasionadas pelos dobramentos ocasionados pelo tectonismo. E aí vem os abalos sísmicos, que é bem interessante vocês entenderem que com o abalo sísmico a gente vai trabalhar dois tipos de condições de abalos, que muita gente confunde, que isso depende de um canto para outro no nosso globo. Os abalos sísmicos são vibrações das camadas da crosta terrestre, que tem sua origem no interior dela, tem sua origem no núcleo da Terra, passando para o seu manto e por isso, no caso pelo magma em si, né, que ocasiona aquela vibração, e essa vibração ocorre os abalos. Essa sua ocorrência ela é repentina e de curta duração. Quando se manifestam em superfícies dos continentes, eles são chamados de terremotos. Se acontece na Terra, na superfície, tá certo? Ele é chamado de terremoto. Se acontece no mar, ele é chamado de maremoto. O nome já diz tudo. Terra. Mare, mar. Então, os abalos sísmicos eles são dois tipos. Os terremotos, que acontecem na Terra mesmo em si, né, no solo em si, e os maremotos, que acontecem nos oceanos. E aí, ó, um exemplozinho do que ocorreu em 2004, né? Ocorreu no Oceano Índico, a noroeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, um forte maremoto ocasionando grandes ondas chamadas de tsunamis, certo? E aí aconteceu essa grande catástrofe aqui na Tailândia aqui também, ó, o efeito dele aqui em 2004. Triste, né? E aí, ó, ele tem um exemplozinho simples aqui de como é que forma um tsunami. Acontece um maremoto no oceano. Esse maremoto ele faz com que desloca grandes quantidades de água por conta desse golpe grande, né, que o mar sente. Essa grande quantidade de água ela vai formando enormes ondas que vão se propagando a uma grande velocidade, formando o que a gente chama de tsunami. E aí, ó, um exemplo de terremoto, como vocês podem ver, que aconteceu aí em Nishinomiya, no Japão, de magnitude 7.3. Tá certo? Não é um dos maiores, mas é grande, ó. Ele é tão devastador que destrói tudo que tem pela frente, um terremoto. E os terremotos, aí você vê que esses terremotos, né, e os maremotos, eles são medidos pelos sismógrafos. Os sismógrafos são ferramentas que têm essa capacidade de avaliar a gravidade desses abalos sísmicos. E eles utilizam essa escala Richter para medir a quantidade de energia liberada por esse tremor, por esse abalo em si. Certo? E aí você vê, ó, um exemplo de terremoto que ocorreu em alguns cantos aqui do mundo inteiro. E aí eu tenho um gráficozinho mostrando os graus de terremotos em relação ao que eles foram dados nas medidas na escala Richter. Cada um com seus efeitozinhos em cima maiores e tal. E por fim, eu queria mostrar para vocês o mapa mundi. E você observa que esses pontos pretos aqui são os lugares onde ocorrem os epicentros. O que é um epicentro? É onde é suscetível aos terremotos. Percebe que nos lugares onde estão em preto são os locais onde estão próximos às placas tectônicas, onde há aquele choque de placas tectônicas que eu falei, né? Onde há um movimento entre elas que pode ocasionar de uma dessas placas descer, subir ou quebrar elas ou dobrar elas entre si, né? Tranquilos? Então assim, na próxima aula nós vamos trabalhar sobre as rochas e os tipos de rochas que o nosso planeta tem, certo? Que são as magmáticas, as sedimentares e por aí vai, certo? Após o final desse vídeo, eu vou dar os esclarecimentos, o professor vai dar os esclarecimentos aí, né? O meu clone vai falar agora,
e vou passar em seguida uma atividade para vocês se divertirem um pouquinho em casa. Beleza? Forte abraço para vocês e até mais.